Bom dia a todas e todos da comunidade Paz e Bem. Estamos hoje aqui nesta terça-feira, 16 de setembro de 2025, para trabalhar mais um programa Paisagens, de número 112. Hoje daremos continuidade à reflexão que fazíamos na semana passada sobre Thomas Merton. Queremos trabalhar um pouquinho a dimensão da contemplação, os passos da contemplação em Thomas Merton. Queria, em primeiro lugar, sinalizar essa dimensão da intuição da arte na fonte da contemplação. Thomas Merton sempre teve na sua vida, a presença impactante, a presença cotidiana da arte. Isso já no ambiente da infância de Merton, a presença da arte na sua família, seus pais. Ao longo do seu caminho, esse tema da arte, da literatura, marcou muito Thomas Merton. Por exemplo, durante seus estudos no mestrado, o grande nome que marcou e influenciou Thomas Merton foi William Blake. Isso no mestrado e depois no doutorado continuou a refletir e meditar em torno da poesia de língua inglesa, trabalhando o autor Gerard Manley. Então, Merton, escritor, Merton, poeta, são lindos seus poemas que ele publicou também. E também alguém apaixonado por desenho e fotografia. As fotografias de Merton são espetaculares, singelas. Já me dediquei a isso também, a refletir sobre a presença da fotografia na vida de Thomas Merton. Na verdade, o verdadeiro poeta está sempre próximo do místico, por causa da intuição profética pela qual o poeta vê a realidade e que o místico vê a realidade com foco no mundo espiritual. O contemplativo vem dotado de admiração e sabedoria, animado por uma visão que penetra para além da superfície das coisas e dos acontecimentos, de modo a aprender algo do sentido interior sagrado do cosmos. Thomas Merton escreveu um livro muito bonito chamado Poesia e Contemplação. Num prefácio que eu escrevi ao livro organizado por um professor aqui do nosso programa de Ciência da Religião da Federal de Juiz de Fora, professor Jimmy Cabral, que organizou junto com a professora Maria Clara Bingemer o livro Finitude e Mistério. E eu fiz o prefácio. E ali eu dizia que o poeta e o místico lidam com o desconhecido. Não se contentam com o presente apresentado, mas para eles o presente é grávido de futuro que se abre ao encontro do que vem. É rica
a gama de sensações ante o mistério do outro. Diria até de estupefação, de alegria. Conjugam-se simultaneamente as impressões, né, de assombro e de sedução. No primeiro momento, há uma tendência a recuar diante da realidade. Mas logo esta tendência vem temperada pela presença que convida, pela presença que traduz fascínio. A repulsa inicial vem sucedida pelo movimento contrário. Não conseguimos tirar os olhos da presença e nos inclinamos para o fundo do precipício. Há um leito comum que irmana poetas e místicos, que é a experiência amorosa, a experiência do enamoramento das pequenas, grandes coisas. E também, o que eu gosto sempre de dizer, atenção aos pequenos sinais do cotidiano. Mas tanto na experiência do amor, como na presença do mistério, o ser humano sente-se despojado de si, arrancado de sua substância. E, curiosamente, no mesmo movimento de êxtase que acompanha essa saída de si mesmo, o sujeito se dá conta que esse mistério que o fascina confunde-se com o próprio ser. Ou melhor, que esse mistério que o fascina habita também a profundidade do ser. Como lembrou um grande discípulo de Thomas Merton, que foi seu noviço na Trapa, Ernesto Cardenal, nicaragüense. Dizia Ernesto Cardenal, no seu livro Vida no Amor, que ele fez durante o tempo que viveu com Thomas Merton, enquanto noviço na Trapa, dizia Cardenal, no centro do nosso ser não somos nós, mas outro. Vale para o místico o que disse o poeta, o grande poeta Rimbaud, sobre a fome dos poetas. Dizia ele, só me alimento de ar, de rochas, de carvão e de ferro. Não há nada além do real na visão do poeta e do místico. Mas nesse real brilha uma presença, a deslumbrante presença de tudo. E há que seguir atento esse rastro, esse aroma, essa fragrância. O grande místico capadócio Gregório de Nissa definia bem esse mistério na sua homilia sobre o Cântico dos Cânticos. Ele dizia, ou falava da presença de um perfume difuso que se espraia por toda a criação, para além de todos os nomes ou pensamentos. Então você vai ao mistério tocado pelo aroma da presença desse aroma, desse perfume difuso que se espraia por todo lado. Merton sublinha igualmente que a poesia e a música têm também algo em comum.
com a experiência contemplativa. Diz Merton que o contemplativo não é apenas um homem que se senta debaixo de uma árvore de pernas cruzadas, mas o contemplativo é alguém que procura conhecer o sentido da vida, não apenas com a cabeça, mas com todo o seu ser, diz Merton no livro Poesia e Contemplação. E o teólogo também protestante Jürgen Moltmann, ele fala desta mística que envolve todo o corpo, né? Que envolve todos os sentidos. A contemplação, diz Thomas Merton, no seu livrinho Poesia e Contemplação, a contemplação é a própria plenitude da vida inteiramente integrada. A oração é o coroamento da vida e o coroamento de todas as atividades da vida. E Merton, durante a sua trajetória, teve uma grande correspondência com escritores de seu tempo. Dedicou um livro falando dessa correspondência. Um livro chamado A Coragem da Verdade. Eu acho que esse livro não foi publicado em português. Nesse livro ele dialoga com escritores como Jacques Maritain, Boris Pasternak, Julian Green, Henry Miller, Erich Fromm, Ernesto Cardenal e Czesław Miłosz, polonês. E também Merton teve sempre um carinho muito particular com a poesia brasileira. Ele escrevia muito por uma monja beneditina que morava em Petrópolis, no estado do Rio, correspondeu-se com ela, né? E pôde manifestar esse carinho com a poesia brasileira, né? Tinha um fascínio por Fernando Pessoa, sobretudo o livro Guardador de Rebanhos. Inclusive, Thomas Merton recomendou o livro Guardador de Rebanhos para o monge Zen Suzuki. Recomenda o Fernando Pessoa para ele. E a íntima relação que se forjou, né, que se criou, né, entre Merton e Ernesto Cardenal. Uma relação bonita de amizade. Merton chegou, inclusive, a pensar em criar um mosteiro diferente com Ernesto Cardenal, um mosteiro fundado na experiência da realidade, né? Chegou a pensar, né? Chegou até a escrever para o Papa a respeito. Era tanto o amor de Merton pela literatura que ele inseriu o estudo da literatura e, particularmente, o estudo da poesia no currículo dos seus noviços, em sua experiência da Trapa, em seu trabalho na Trapa, né? Depois, o lugar da natureza para Thomas Merton. A contemplação, para ele, estava profundamente ligada à natureza. A contemplação que envolve atenção e escuta, e que invoca todos os sentidos, o ver, o ouvir, o sentir.
Eu tinha falado da presença da poesia, só uma coisa que eu me esqueci, que é importante sublinhar, o impacto que teve na vida de Thomas Merton do diário de Raíssa Maritain. Ele cita uma frase no seu livro Coragem de Ser: cada frase escancara o nosso coração para Deus. Mas voltando à questão da natureza, a relação linda de Merton com as montanhas. Diz ele, num de seus livros, sempre houve uma montanha por perto. A presença constante e intensa da natureza nas anotações e diários de Thomas Merton, numa sintonia fina com a tradição budista de atenção plena, né? De perder-se no objeto. Esse contato mais direto, não apressado, esse contato cuidadoso, né, com a natureza, permitiu a Merton um aprofundamento da sua experiência contemplativa, um sereno transbordamento, uma espécie de experiência constante da presença de Deus. Ele, que acordava sempre muito cedo, ele percebia ali no amanhecer a presença de um ponto de luz, um ponto virgem na natureza, que ele traduzia como a presença de Deus em nós, no ritmo da natureza. E também no seu trabalho de meditação interior, que ele chamou de trabalho de cela, se dava esta relação profunda com a natureza. Ele dizia que o trabalho de cela envolve a atenção para com todos os sons da floresta, para que nenhum desses sons que envolvem a voz do mistério, para que nenhum desses sons se perca. Ele diz, numa anotação do seu diário, em 8 de junho de 1965, quando vivia a experiência de eremita, dizia ele, aqui cito: quando vemos quão pouco nós ouvimos e quão obstinados e grosseiros são os nossos corações, percebemos como o trabalho é importante e como estamos mal preparados para fazê-lo. Esse trabalho de ouvir o canto das coisas. E ele reflete sobre a presença da natureza em 2 textos muito bonitos que foram trabalhados e desenvolvidos pelo meu aluno, hoje colega, né, Sibélio Cefas, no seu livro sobre Thomas Merton, que foi sua tese doutoral aqui em Juiz de Fora e que eu pude orientar com muito carinho. São os textos Dia de um Estranho e A Chuva e o Rinoceronte. 2 textos que ele fez ali, no momento em que vivia a vida de eremita. E o seu noviço, Ernesto Cardenal, relata esse traço de Thomas Merton, né, que ele definiu como sendo uma metodologia zen, simplesmente viver, olhar as estrelas. A contemplação é estar atento, simplesmente viver. Merton relata
em seu diário o imperativo de ouvir o silêncio da noite, de captar o mistério das coisas no meio da natureza. E quanto mais Merton avançava em sua vocação contemplativa, mais sublinhava a importância da abertura à natureza. E uma relação que se aprofundou quando Merton, ao final da vida, visitou os Himalaias e pôde perceber o grande silêncio das montanhas, a sua grande paixão por uma montanha chamada Kanchenjunga, puramente branca, diz ele, absolutamente branca. A montanha que revelou a ele um outro lado que escapa ao ocular do fotógrafo. Dizia Merton, há um outro lado da montanha. E dizia, a total beleza da montanha só aparece quando se concorda com um paradoxo impossível, ou seja, a montanha é e não é. É quando, então, nada mais é preciso dizer. A fumaça das ideias se desvanece e a montanha é vista. Então, essa bonita, íntima relação de Merton com a natureza. Mas, então, esse momento de contato com esse grande místico que eu convido todos vocês a buscarem conhecer mais de perto, começando talvez pela biografia que temos acesso em português, A Montanha dos Sete Patamares. Agradeço a todas e todos que estão me ouvindo ou que vão me ouvir, a toda a comunidade, paz e bem. Agradeço ao Felipe Albani pelo constante trabalho de apoio técnico. Me despeço de vocês antes, nesse período que antecede o início da primavera. E mando um abraço a todas e todos, com muito carinho, e que tenham uma linda semana. Paz e bem.